Eles são evangelistas natos. O que significa isso? Que eles pregam com a sua vida à medida que caminham, à medida que percorrem os lugares que lhes são abertos. Que Deus tire todo o nervosismo, né? Aleluia! Vamos receber eles com a salva de palmas. Alivia o coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, uma palavra, se uma única alma aqui essa noite ouvir e entender, nós já teremos ganho, o propósito estará completo. Já teremos ganho, Senhor, o que nós gostaríamos de alcançar. Em nome de Jesus eu peço que Tu abençoe esse casal, Senhor. Foi Tu que fez toda a história acontecer. Por isso é só Tu que podes contar essa história, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Para quem não me conhece, eu estou há mais ou menos 1 ano nessa igreja. Minha esposa está um pouco mais, porque eu relutei um pouco para vir. Mas já tenho um carinho, um amor muito grande por esse ministério, amém. Boa noite, amados pais, seja convosco, amém? Como alguns já me conhecem, meu nome é Rose, e eu cheguei aqui por intermédio da minha amiga Cleide. Hoje ela não está, ela não tem vindo, mas eu creio que tudo Deus tem um propósito. Foi propósito dela me trazer até esse lugar. Se não fosse assim, eu não estaria aqui nessa noite testemunhando, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Então, irmão, como eu falei, meu nome é Denilson, eu tenho 57 anos. E o testemunho que eu vou contar aconteceu em 2003. Nós já estávamos na igreja, na época. E eu fui acometido de uma enfermidade chamada aplasia de medula, mais conhecida como anemia plástica grave. É uma doença rara e grave. E eu vou contar um pouco do início, para que os irmãos entendam o que é essa doença, né? Porque muita gente não conhece. Eu estava vindo da igreja num domingo, indo para casa, né, depois de um culto. Cheguei em casa, aí ligamos a televisão e dei uma hemorragia na minha vista direita, sangrou internamente, né? E ali, quando minha esposa passou na frente da TV, que eu percebi, não tinha percebido até então. Aí aquilo ali foi um sinal do que eu estava sentindo, da doença que já estava no meu corpo. Eu não sabia, eu estava muito avançada e eu não descobriria se não fosse essa hemorragia. E ali na segunda-feira já procurei um oftalmologista. Esse oftalmologista já me indicou fazer um exame de sangue, e já marquei o exame de sangue. Fui até o laboratório. No dia que eu marquei esse exame, fui no laboratório, no dia que estava marcado. Cheguei lá, colhi o sangue. O médico do laboratório falou: daqui a uma semana você vem buscar o resultado. Quando cheguei em casa, assim que eu abri o portão, já tocou o telefone e pedi para me voltar para repetir o exame. Quando ele falou isso, eu já falei: deu algum problema no exame, porque isso nunca aconteceu. Como o pastor falou, né, o homem muitas vezes não busca o médico. Na época eu tinha 37 anos, nunca tinha ficado internado, nunca tinha ido em médico algum. A mulher sim procura muito mais do que o homem, né? Então, quando o médico falou para voltar e repetir o exame, eu fui. Quando cheguei lá, ele pediu para colher novamente o exame e falou: agora aguarda aí que já vai sair o resultado. E eu colhi o exame, não demorou 20 minutos, ele já veio com o resultado na mão. Falou: ó, teu exame deu uma alteração, teu exame está todo fora do padrão. As plaquetas, o normal é de 140 mil a 450 mil, o teu está 13 mil, está muito baixa e você precisa ser internado ainda hoje. Você pode morrer a qualquer momento. Ninguém quer receber uma notícia dessa, porque é algo assim terrível, um baque na nossa vida, né? Eu falei: eu posso pelo menos ir em casa avisar minha esposa? Ele falou: vai em casa, mas você precisa ir para o hospital ainda hoje. Cheguei em casa, minha esposa estava no portão para me receber. O que aconteceu, amor? Ela e minha cunhada. E ali eu falei para ela: amor, o médico falou que eu posso morrer a qualquer momento, tenho que ser internado ainda hoje, com urgência. Ali a primeira coisa que ela falou: amor, antes de você ir, vamos entrar no quarto, vamos orar a Deus, né, para que Deus vá à frente, envie os anjos ao hospital. E ali eu fui, com um laudo que o médico já tinha me dado para internação.
Cheguei, isso aconteceu no Guarujá, no litoral de São Paulo, não sei se os irmãos aqui conhecem. Então a gente foi até o Hospital Santo Amaro, no Guarujá. E ali, quando eu dei o laudo para o médico, na mesma hora já me internou, já recebi transfusão de sangue no mesmo dia e fiquei internado. Minha esposa ficou ali, depois voltou para casa. No dia seguinte, pela manhã, já me transferiram para Santos, no Hospital Brigadeiro, no Hospital Guilherme Álvaro. E ali no Guilherme Álvaro foi uma bateria de exames, né, uma entrevista, que eles começam a perguntar tudo sobre a doença. Oi? Amém, Jesus. E ali começou a minha luta pela vida. Porque o primeiro médico que me consultou, ele começou a fazer vários exames e falou que estava muito avançado, porque além da anemia está só 6, normal é acima de 11. O glóbulo branco também está muito baixo, estava 1.400, normal é 5 milhões. E todos os outros segmentos do sangue estavam muito baixo, muito abaixo do normal. E ali Deus foi trabalhando de uma forma, eu comecei a buscar a presença de Deus, minha esposa levou a Bíblia para mim no hospital. Aí quando nós passamos por uma enfermidade, por uma doença, nós queremos ouvir Deus falar conosco. E ali, quando eu abri a palavra de Deus, não era essa palavra que eu esperava de Deus, mas veio ao meu coração. Então, foi o que Deus me deu na época e eu recebi. Que está em Isaías 38, 1. Eu gostaria de ler para os irmãos só essa passagem, não vou ler todas, que Deus falou comigo, senão vai ficar muito longo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia. Quando eu recebi essa palavra, irmão, não é bem o que a gente espera, né? A gente quer receber uma palavra de conforto, que Deus, né? Mas eu falei, pedi a misericórdia de Deus, orei a Deus, clamei a Deus pela minha vida, porque a gente, na época eu tinha minha esposa e tinha 2 filhos pequenos, um com 8 anos, minha filha com 3 anos apenas, e só eu trabalhava, ela não. Então eu pensei, Senhor, como minha esposa vai fazer sozinha, sem trabalho? Eu não tinha uma reserva, eu sempre trabalhei com reforma de casa, apartamento, né, em Santos, e não tinha uma reserva assim no banco, para poder suprir alguns meses parado. Assim que eu fui internado, já fiquei numa situação difícil, porque nós estamos construindo uma casa num terreno de uma irmã da igreja, que ela cedeu uma parte para nós íamos construir 2 casas, uma para mim e uma para ela. E nós estávamos começando, tinha acabado de ir para lá e aconteceu isso. E eu acredito que não era o propósito de Deus nós construímos naquele terreno, porque tudo que Deus faz é perfeito, amém? E ali, irmãos, quando veio essa palavra a mim, veio um irmão orar por mim no hospital, e ele orou e falou: irmãos, Deus está me mostrando, primeira coisa que você tem que fazer é tampar todas as brechas. Procura na tua vida brechas que tenha algo que você fez ou deixou de fazer a Deus, e procura corrigir, né? Aleluia. E ali, logo que ele falou essa palavra para mim, Deus tocou no meu coração, porque nós estávamos em outubro desse ano de 2003, nós íamos fazer 15 anos de casado, e nós não éramos casados na igreja, e eu falei, eu não quero... Oi? Só no civil, nós éramos casados no civil, mas não na igreja. Então Deus tocou no coração para que eu pudesse receber a bênção de Deus. Eu falei com os médicos ali no hospital, para que ele me liberasse aquela semana, para poder ir até a igreja para casar. E aí ela falou, você não pode sair daqui, porque está tudo muito baixo, as plaquetas muito baixas, você pode ter hemorragia ou febre, você pode vir a óbito, né? Para os irmãos terem uma ideia, assim, a primeira semana, eu fiquei uma semana, né? Depois fui para casa, casamos, fiquei uma semana em casa, e depois, quando estava em casa, fui no banheiro, ela falou para não poder escovar o dente, para não ter sangramento, e eu, teimoso, fui escover o dente, o sangue jorrava pela gengiva, não saía sangue, ele jorrava, fazia assim, ó.
E eu tive que encher a boca de algodão para não perder todo o sangue, porque estava muito fino, não segurava. E ali nós fomos para o hospital, chegando lá, não queriam mais me internar. Falaram, não tem vaga, não tem vaga. E o meu irmão, que trabalha na Guarda Municipal de Santos, que foi o doador da medula também, né? Ele conseguiu com o vereador lá minha internação, que eles não queriam mais me internar. E ali fui internado novamente. Ali eles novamente continuei recebendo transfusões de sangue, porque eu tinha que receber quase diariamente. Um dia sim, um dia não, eu recebia sangue e plaqueta. E ali Deus foi falando comigo através da sua palavra. Busquei a presença de Deus. E orava a Deus, falava, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tenho 2 filhos pequenos. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida. Aí buscava, irmãos, ali a presença de Deus. E ali foi... Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E ali, irmãos, foi feito vários exames, porque até então eles não sabiam qual era a doença. E quando a médica fez vários mielogramas, biópsia da medula, né? Não sei se os irmãos conhecem, o mielograma é um líquido que é retirado do osso do peito. E a biópsia é do osso da bacia, para ver qual é o problema na medula, porque não estava produzindo sangue, tinha parado. A aplasia seria a falência da medula. E para quem não conhece, a medula é responsável pela produção do sangue. E a minha não produzia nada. E em 3 meses eu recebi mais de 50 transfusões de sangue e plaqueta. E ali, irmãos, quando estava tudo certo, quando eu consegui o doador, nós fizemos vários exames, né, para ver o que era a doença. Quando realmente ela constatou que era aplasia de medula, ela falou, você vai necessitar de um transplante de medula. E esse transplante é feito em São Paulo, e você vai precisar de doadores, um doador de medula. E ela falou assim, é muito difícil de encontrar um. Se tiver na família, é mais fácil. Se não tiver, fora da família, a chance é 1 em 1 milhão. É muito difícil de encontrar um. Glória a Deus. Aconteceu algo inesperado. Ele pegou pneumonia, com as plaquetas, com a medula totalmente aplasiada. Me lembro bem que o médico chegou para a gente, para mim e para ele, nos chamou na sala e falou para ele, você tem 3 meses de vida. E eu falei, Senhor, e agora? Eu tinha que me manter firme, para que ele ficasse firme. Eu tive que me agarrar no Senhor. E eu deixei ele no hospital, com pneumonia, aplasiado. A médica me chamou no canto, e ele já percebendo que a médica ia falar algo diferente, ela me chamou no cantinho e falou, Rose, eu vou te falar uma coisa, eu não quero te alarmar, mas nessa noite o teu marido não passa. Dentro do meu coração, irmãos, veio um turbilhão de emoções. Mas eis que o Senhor, Ele cuida da gente em cada detalhe. O Senhor, Ele nos abençoa de uma tal forma, Ele nos cerca. E o Senhor, naquela tarde, ela falou aquela palavra e eu não aceitei aquela palavra. Eu fui para uma igreja, uma casa de uns irmãos, bem pertinho da minha casa, eu nem conhecia esses irmãos. A irmã Alessandra, a irmã Maria, o irmão Alex. E bati na porta deles e falei, irmãos, vocês podem orar por mim? Meu esposo está lá no hospital, Guilherme Álvaro, desenganado. Os médicos deram 3 meses de vida para ele. Agora que ele conseguiu um doador, ele pegou pneumonia no hospital. Eu não sei o que eu faço. Estou sem direção. Estou em desespero. O que eu faço, irmãos? A irmã me deu uma palavra. Fez com que eu motivasse. Que eu envolvesse a minha fé. Porque, irmãos, se tem uma coisa que paralisa a nossa fé, é o medo. O medo, o desespero, o pavor, ele paralisa a nossa fé. A ponto de que nós não enxergamos o que Deus pode fazer pela nossa vida.
aqueles irmãos me colocaram ali dentro daquela sala, começaram a orar por mim. E eu senti o mover de Deus. E numa delas veio com uma palavra para mim que está em João, capítulo 40. E disse Jesus: não hei que te digo, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, saí dali com o meu coração aliviado, mas clamando a Deus pelo meu marido. Quando foi logo mais à noite, o Denilson estava bem ruim da pneumonia. Ela bateu na minha porta, era umas 10 horas da noite, e falou assim: irmã, Deus está tocando no meu coração, vamos fazer uma vigília pelo teu marido, vamos orar por ele. E eu falei: não precisa pedir 2 vezes, vamos embora. Ficou eu, a irmã Maria, o seu filho Alex, a sua filha Alessandra. Eu louvo a Deus por esses irmãos, glorifico a Deus pela vida deles. Como é bom que o Senhor fala que oremos um pelos outros. E aqueles irmãos ali, ficamos das 10 da noite até as 4 da manhã, orando e clamando pela vida do meu esposo. Ali, quando chegou de manhã, gente, foi acho que uma cena desesperadora. Eu assim, enlouquecida para chegar logo, que pega ônibus, pega balsa para chegar até o Guilherme Álvaro. Eu entrei pelos corredores do hospital, cheguei a abrir aquela porta, quando eu vi, encontrei o Denilson sentado na cama. Falei assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Ele aguentou, Senhor, essa noite. Aí ele falou para mim: amor, tu estava orando a noite toda, né? Assim, como é que tu sabe? Eu senti, amor, a guerra espiritual. Eu senti, amor, um clarão aqui neste quarto. Eu senti o mover. Aleluia. Eu louvo a Deus, irmãos, porque cada oração que nós fazemos ao Senhor não é em vão. Aleluia. Ali eu comecei a ver que Deus estava no controle da nossa situação. Aleluia. Que Deus estava no controle da minha vida e da vida do meu esposo. Quer falar alguma coisa, amor? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, outra palavra que eu recebi também, glória a Deus, que Deus falou comigo, foi em Tiago. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eis vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá trabalharemos, contrataremos e ganharemos. Eis vós que não sabeis o que dizer, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Em vez de que vós deveis dizer: se o Senhor assim permitir, se vivermos, faremos isso ou aquilo. E essa palavra foi muito forte, irmão, comigo, porque nós fazemos tantos planos. Muitas vezes nós fazemos planos de daqui a 10 anos, 15 anos. Quando eu ia fazer 15 anos, eu estava programando para 30 anos de casado. Glória a Deus que Deus vai permitir que eu esteja a 35. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, nessa semana que ele ficou com pneumonia, ainda assim os médicos não creem, né, irmãos? E eu sempre fui uma mulher de muita fé, glória a Deus. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu só te peço um sinal, Senhor. Se tu levar meu marido, ele vai para a glória contigo. Mas eu te peço, Senhor, se tu tem um propósito nisso, Senhor, mostra-me. Senhor, e me adestra para a peleja, Senhor. Porque eu não vou deixar o inferno rir da minha cara. Porque uns diziam, né? Nessa hora não tem ninguém para ajudar. Um fala: ô irmãos, está em pecado. Está passando luta, está em pecado. Está passando adversidade, está em pecado. Mas o Senhor me deu uma única palavra, que está em Provérbios 17. O grisol prova a prata, o ouro, o fogo, mas os corações prova o Senhor. Aleluia. Os corações prova o Senhor. E eu falei: Senhor, me ajuda e me sustenta. Me ensina, Senhor, na tua palavra. Eu era um bebê na fé, irmãos. Hoje eu sou uma adolescente. Um bebê, irmãos. Uma pessoa recém-convertida. Mas uma coisa é certa, meus irmãos.
eu aprendi, pelo poder da palavra, que pela palavra, a existência do meu milagre estava na palavra. A existência do meu milagre estava na palavra. E o Senhor falava para mim: ora a palavra, leia a palavra. Você vai vencer pela palavra. E eu fui numa igreja logo mais à noite, e eu fui andando no canal 5, canal 6, fui bem longe da casa da minha cunhada, porque ela mora bem perto do hospital. E eu falei assim: eu preciso buscar uma palavra, eu preciso buscar uma resposta de Deus para a minha vida. Eu preciso, Senhor, me alimentar para ajudar o meu esposo. E chegando lá, eu entrei dentro de uma igreja que eu nem me lembrava. Eu sei que é uma igreja na Pedro Lessa, Assembleia de Deus. Eu entrei ali dentro. Aí estava um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa, e o pastor falou assim: hoje eu não vou pregar, quem vai pregar vai ser a irmãzinha. A gente, na nossa ignorância, fala assim: poxa vida, eu perdi a oportunidade de receber a palavra, achando que era do pastor, mas a palavra é do Senhor, meus amados. Deus usou aquela irmãzinha e falou assim: eis que o Senhor te trouxe nesta noite, para que você saiba que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A vozinha dela me soa até hoje na cabeça. Eu vou contar um testemunho para você. E eu fiquei atenta naquele testemunho. Eu fui orar por uma mãe que tinha acabado de ganhar o seu bebê e ele faleceu. E eu falei assim: meu Deus, o que essa senhorinha vai fazer? E eu cheguei para o médico e falei: onde está a criança? A criança está ali. Aí morreu a mãe e a criança. Ficou aquele desespero de familiar, de médicos. E eu falei assim: meu Jesus, o que será que vai acontecer, o desfecho disso? Ela falou que primeiro foi no bebê, colocou o bebê para o alto e falou: em nome de Jesus, volta à vida. Nada. Aí ela falou novamente: em nome de Jesus, volta à vida. Nada. Em nome de Jesus, volta à vida. Nada. E ela falou assim para Deus: Senhor, tu mudaste? Eu achei isso lindo, irmãos. Senhor, tu mudaste? E ela levantou aquele bebê novamente e ouviu o grito do bebê. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos. Eu creio porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo. E aquele milagre que estava naquela senhora, pela fé, em nome de Jesus, porque era uma fé agraciada pelo Espírito Santo, aquilo ali me trouxe, me moveu uma fé tão grande, e falei: poxa, eu vou levar essa senhorinha lá para orar pelo meu esposo. No finalzinho do culto, eu chamei ela, chamei um outro irmão, para ir orar no hospital por ele. Ela: eu vou orar. Chegou no dia seguinte, ela foi, irmãos, glória a Deus, ela foi. Agora a minha esperança estava na senhorinha. Mais uma vez eu estava enganada. A minha esperança estava em Jesus. Aleluia. E aquela senhora, para a honra e glória do Senhor, foi. E o irmão Lucas orou pelo Denilson, orou por mim, olhou para mim e falou: irmão, quantos filhos a irmã tem? Eu já olhei assustada. Tenho 2. Por quê? Deus te dará mais um filho. E eu olhei assim para o irmão e pensei: meu irmão, né? Meu irmão, pelo amor de Deus, meu esposo está aí com pneumonia, aplaziado, desenganado. Eu me agarrei na promessa e falei: se creres, verás a glória de Deus. E eu fui determinando: se creres, verás a glória de Deus. E o Denilson foi piorando. Só piorando, só piorando. E eu falei: Senhor, tu não é Deus de confusão. Senhor, em nome de Jesus, vai confirmando isso. E dia após dia, o Senhor usava um profeta. Irmãos, muitas pessoas vão correndo atrás de profecia, não é? Mas eu te digo uma coisa: a profecia vem até você. Se Deus está usando, ela vem até você. Você não precisa correr atrás dela.
ela vem, porque é de Deus. Quando é coisa de Deus, Deus usa, Ele vem. E ali o irmão Lucas falou algo para o meu esposo, que é ele que vai falar agora, amém? Depois eu continuo, aleluia. Vai lá, meu amor. Glória a Deus. Glória Vai a glorificando a Deus, aleluia. Esse irmão ali orou, ele, a irmã Yolanda, sua esposa. Na época, irmãos, eu não consegui, assim, não tenho a fisionomia desse irmão, porque eu tinha, além da primeira hemorragia que eu tive mais 2 hemorragias nas vistas e perdi a visão. Só via vulto, não conseguia enxergar. Jesus. E ali eu chorava em cima da palavra de Deus, pedindo a Deus uma palavra e não conseguia mais ler, por causa das hemorragias que eu tive na vista, sangramento interno, e não conseguia. Eu olhava aqui a Bíblia, chorava em cima da Bíblia e não conseguia ler. E esse irmão falou: irmão, não pergunte a Deus, não questione o porquê você está passando tudo isso. Lá na frente você vai entender o porquê. E hoje eu entendo, irmãos, porque muitas vezes nós passamos por um processo, é porque nós cresçamos na fé, né? A palavra de Deus fala: se tiver fé como um grão de mostarda. Em algumas Bíblias está escrito do tamanho de um grão de mostarda. Na minha está como um grão de mostarda, porque ela é pequena. Mas quando você passa por experiência com Deus, essa fé é aumentada, ela cresce. Aleluia. E dá frutos, amém? E esse irmão falou para mim, isso aí para mim, e eu me questionava, falei: Senhor, todo mundo que vem aqui fala que essa enfermidade não é para a morte, é para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Mas cada vez eu pioro mais, estou piorando cada dia mais, sangramento, manchas roxas pelo corpo, não tinha nem força para levantar mais da cama, e eu pedi um sinal a Deus, na minha fraqueza: Senhor, se essa enfermidade realmente não é para a morte, Senhor, que pela manhã o Senhor me dê uma palavra que vá de encontro ao meu coração. Aleluia. E eu dormi aquela noite, irmão, esperando uma palavra, qualquer palavra que eu lesse aqui, Deus falasse comigo, se eu conseguisse enxergar uma palavra, única palavra, já era o suficiente para acalmar meu coração. Pedi um sinal a Deus, como o Ezequias pediu que o relógio de casa retrocedesse 10 graus, eu pedi um sinal a Deus, e Deus me deu o Salmo 128, que eu vou ler aqui para os irmãos. Eis assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem em Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás, no versículo 6, e verás os filhos dos teus filhos. Aleluia. Meu filho com 8 anos, minha filha com 3. Se eu vou ver o filho dos meus filhos, é porque realmente não é para a morte. Aleluia. Eu recebi essa palavra como uma promessa de Deus na minha vida. Eu aceitei, eu falei: Senhor, dali para frente, irmão, tudo que eu passava para mim não abalava mais a minha fé. Aleluia. Por mais que eu mostrasse o contrário, os médicos falassem para mim que não teria jeito, que o médico falou para mim: paciente, no meu caso, morre no começo do tratamento, antes do transplante, não consegue chegar até um transplante de medula. Mas eu tomei posse dessa palavra. E ali fomos todos para São Paulo. Antes de subir, nós falamos: amor, vamos orar a Deus, pedir um bom médico, um bom hospital. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar antes do transplante, antes que eu tenha que passar por todo o processo. Eu sei que o Senhor é capaz, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, pedimos e imaginamos. Aleluia. Aleluia. Então eu pedi que Deus me desse um bom médico, um bom hospital em São Paulo. Mas na nossa mente, olhando com nossos olhos carnais, eu pensava o quê? No Hospital das Clínicas, que é o principal em São Paulo, mais conhecido, maior. Só que quando eu fui para São Paulo, me levaram até o Hospital Brigadeiro, próximo a Paulista. Quando eu olhei para a fachada daquele hospital, o hospital por fora, aparentemente não era muito bonito. Mas quando nós entramos lá dentro, Deus mostrou que Ele tinha o melhor para nós. Porque ali naquele hospital era um quarto só para mim e para minha esposa, que ela podia ficar como acompanhante. Um quarto, uma suíte, na verdade, um banheiro, um quarto, com televisão, ar-condicionado, sendo que é um hospital público. E o Hospital das Clínicas, você não pode ter acompanhante durante o transplante. Você tem que ficar sozinho, e são 2 pacientes por quarto. O risco de infecção é muito maior. Então, ali, fui internado nesse hospital, eu e minha esposa ficamos naquele quarto, e ali tive que passar por todo o processo. Meu irmão chegou lá para fazer a doação da medula, né, que é eles tiram líquido do osso da bacia do doador. Antes eu perguntei para o médico se haveria algum risco para o doador, ele falou que não, o risco é mínimo, nunca aconteceu nenhum caso.
porque se tivesse algum risco, eu com certeza não deixaria, porque muitos não doam um medula com medo, né, que tenha risco, não tem, porque eu li que é o sangue da medula, mas ele se repõe, depois se regenera, então não tem risco. E ali, passei por todo o processo ali, irmãos. Então, irmãos, ali eu passei por todo o processo. Algo que meu filho me deu antes do transplante, na verdade no dia do transplante, esse folhetinho aqui, ó, ele colocou aqui, ó, se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer passar por sobre as águas, aleluia. Meu filho me deu esse folheto em 2003, isso aqui, ó, antes do transplante. E realmente, irmão, passei por todo o processo, não tive nenhuma complicação. Deus me deu a vitória ali, passei pela cirurgia. Para quem não conhece, o transplante de medula eles tiram o osso da bacia, é tipo uma transfusão de sangue, na verdade. Eles põem um catéter aqui no pescoço. No caso, alguns eles põem aqui no peito, mas o meu, como a plaqueta estava 1000 plaquetas, chegou muito baixo, eles colocaram aqui, falou que é mais seguro. E aqui fizeram o transplante, ele falou que a célula da medula é uma célula inteligente, ela vai sozinha até o local onde ela tem que ficar, que é dentro do osso. E ali, ela se enraiza e começa a produzir. Então ali, irmãos, quando eu passei por todo o processo, quando começou já a produzir, o médico falou, agora você precisa ficar 40 dias aqui, 120 dias em São Paulo, que são 4 meses, mais ou menos. 4 meses longe dos filhos, que a minha mulher teve que ficar comigo. E ele falou, você vai precisar ficar aqui 30 dias no hospital, né, durante o transplante, mais 120 dias aqui em São Paulo, que você não pode ficar longe, porque se der alguma febre, alguma complicação, você tem que voltar imediatamente. E para sair do hospital, precisava de uma máscara que custava R$30. Parece pouco, mas para quem não tem R$1 no bolso, minha esposa nem trabalhava, nem eu, não tínhamos nada, não tínhamos R$1. Então, para nós era difícil. Mas eu, como o pastor pregou no início aqui, glória a Deus, colocou uma mulher valorosa do meu lado, uma mulher abençoada, glória, com muita fé. E ela falou, amor, não tem para quem pedir mais. Eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui no banheiro, eu vou orar a Deus. E ela dobrou o joelho ali, irmãos, orou. E uma palavra que tem poder, irmãos, ela fala sempre Deus provê. Ela falou, Deus proverá. Essa palavra Aleluia. Tem um poder tremendo. Muitas vezes, quando você fala com fé, Deus age nessa palavra. E ali ela orou, não deu 10, 15 minutos no máximo, tocou o telefone da enfermaria, nenhum de meus familiares tinha telefone da enfermaria ali, porque na época não tínhamos celular ali. E tocou, era uma tia dela. E chamou ela na enfermaria, Rose, a tua tia está no telefone e quer falar contigo. E ali a tia dela, ela atendeu, a tia falou assim, filha, a tia depositou R$100 na tua conta. Oh. Aleluia. Parece pouco, né, meu irmão? R$100, o que é R$100? Mas Deus supriu as nossas necessidades com R$100. Aleluia. Durante um ano, essa tia depositava todo mês R$100. E com esses R$100 nós sobrevivíamos. E os meus Aleluia. Filhos, na casa da minha sogra, não faltou nada para eles. Minha sogra é uma mulher de muita fé também. Aquela pessoa que vive pela fé, porque ela também não trabalhava. Mas Deus levantava pessoas, tanto da família como de fora da família, para doação. Assim, nós não pedimos nada a ninguém, não liguei para ninguém pedindo doação de alimento, nada. Mas Deus abençoou de uma forma extraordinária. Porque quando nós passamos, quando o Senhor está no barco, como o pastor pregou no início, né, no início que o coral cantou aqui, quando Jesus está no barco, né, tudo vai bem. Quando Pedro pediu para ir com Jesus por sobre as águas, quando ele duvidava, ele afundava, mas quando a nossa fé, quando nós temos fé, nós andamos por sobre as águas. Aleluia, nada Jesus. Abala a nossa fé. Glória a Deus. E ali, irmãos, quer contar um pouco? Fala, ficou tudo bem até. Amém, Jesus. Depois eu continuo. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, ali estava tudo normal, graças a Deus. Ali o médico nos liberou para ir para casa. Isso foi em agosto, o transplante. Depois de 120 dias, quando estava tudo bem, né, em dezembro ele falou, você pode passar o Natal em casa, a plaqueta já está em 90 mil, já está bem, você pode voltar para casa. Só que toda semana você volta aqui para acompanhamento. E fui para casa, passei o Natal com a família. Glória a Deus, Deus supriu todos lá, passamos o Natal abençoado, Ano Novo. Aleluia. E em janeiro continuamos acompanhando de semana em semana.
E quando chegou em março de 2004, nós chegamos lá para uma nova, né, isso, toda semana a gente ia, mas nesse ano, 2004, em março, nós chegamos lá, deu uma queda brusca na plaqueta de 90 mil, baixou para 13 mil novamente. O médico falou que tinha dado algum problema no exame, e ali... Pode falar que rejeitou, aí eu continuo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmãos, o médico falou assim, entrou conosco na sala, sempre minha esposa foi comigo, me acompanhou. Ele falou, deve ter dado alguma infecção ou está tendo rejeição da medula. Porque quando nós saímos dali, irmão, é muito medicamento. Eu tomava 52 comprimidos por dia, para evitar a rejeição. E ele falou, com o tempo nós vamos tirando aos poucos até zerar. Porque a medula é diferente de órgãos. Quando você recebe um coração, um fígado, o resto da vida você toma um remédio para rejeição. A medula não. A medula eles vão tirando até zerar completamente. Quando eu estava apenas com 2 comprimidos para evitar a rejeição, aí voltou novamente a doença. Aleluia. Essa é a parte mais difícil. Eu tinha um decreto. Vai morrer em 3 meses. Não tem jeito. Fez o transplante. Correu tudo bem. Depois de 3, 4, 5 meses, 8 meses, um novo decreto. Desenganado pela 2ª vez. E eu falei, Senhor, Tu tens uma promessa. Senhor, Tu disseste para mim, se creres, verás a glória de Deus. Eu creio. Não me deixa, Senhor, confundida e nem abalada, Senhor. Senhor, me faz eu passar. Senhor, me ajuda e me sustenta. O que eu faço agora? Ele ficou internado novamente. E eu resolvi descer, ir para o Guarujá, na casa da minha mãe. Não tem como um colinho de mãe, né? Cheguei na minha mãe, desci do ônibus, dei de cara com um abençoado e falou, dessa vez não tem jeito não. Você vai voltar ao seu marido no caixão. E eu falei, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Cheguei na minha mãe, fui abrindo no portão, fui correndo. Falei tão rápido, desesperada, mãe, o Denilson teve rejeição. O médico falou que agora não tem mais jeito. Não tem mais solução, mas eu não entendo, porque Deus, Ele tem um propósito. Ele falou para mim, mãe, que Ele iria me dar mais um filho. Ele disse para mim que se eu crescer, eu visse a glória dEle. Mãe, o que vai ser de mim agora? Minha mãe me deitou no colo dela e começou a cantar uma canção. Caminhando pela estrada, porta estreita encontrei, caminhando e tropeçando, em Jesus me segurei. Coma da palavra, viva da palavra, se alimente da palavra, disse Deus, e serás como meu amigo, e serás como meu amigo, disse Deus. Aí eu, mãe, como? Coma da palavra, filha. Viva da palavra. Se alimente da palavra. Não foi o que o Senhor falou para ti? Você tem que confiar. Você tem que bradar, filha. Irmãos, como é difícil a gente bradar numa situação dessa, meus amados. A gente vê pelos olhos da fé. Mas aí o Senhor me deu uma palavra maravilhosa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, a prova das coisas que não vêm. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que os buscam.
E eu falei, eu creio, mãe. Me levantei num salto, me arrumei e fui lá. Até o São Paulo novamente. E eu falei para o meu amor, falei assim, amor, tenha fé. Qual meu amor? Chegando lá, quer falar essa parte? Hã? Então fala. Aleluia. Amém, aleluia, Jesus. Irmãos, eu esqueci de falar a parte que quando rejeitou a medula, que nós entramos nessa sala do médico, normalmente é meia hora de consulta, nós ficamos 4 horas lá. Ali eu fiquei 4 horas naquela sala, e fazendo exames novamente, quando ele detectou que realmente estava tendo rejeição, na mesma hora ele me internou novamente, né? Durante uma semana. Sim, ele fez novamente o exame da biópsia, né, para comprovar que ele ia passar por um novo transplante. Ele falou, vou fazer um novo transplante de medula em você, chamar o teu irmão novamente. E ali eu falei com o Senhor, Senhor, não quero passar por tudo isso de novo. Eu sei que eu passei, assim, creio que sobre as águas, porque não tive nenhum tipo de complicação, porque dá ferida na boca, dá várias intercorrências, vômito, queda de cabelo. Para o homem não é tão ruim, né, a queda de cabelo, para a mulher sim. Aí ali, irmãos, ele me internou, e muitas vezes o diabo quer ceifar de qualquer jeito de sua vida, porque eu fui internado no 5º andar, são pessoas que vão passar pelo transplante. Eu fui internado ali novamente, e veio uma enfermeira com quimioterapia para me dar. Eu falei, mas o Senhor tocou no meu coração, falou, pergunte para ela o que é isso. Eu achei que fosse soro, né? Soro, tudo bem. Ela falou, isso aqui é quimioterapia. Eu falei, então não é para mim. Ela falou, como não é? Eu falei, não é para mim. Ela falou, está aqui o seu nome, Denilson. Olha o sobrenome, é outro. Meu nome é difícil, é um nome raro, não é tão comum, né, Denilson, né? Tinha um outro Denilson no mesmo quarto que eu, e lá ia dar quimioterapia para mim, em vez de dar para ele. Se tivesse me dado, eu teria morrido. E ali, depois de uma semana internado, veio o resultado da biópsia da medula. Ele falou, Denilson, e agora? Primeiro ele perguntou para mim, tu chutou o teu santo? Mas eu sei que ele não está falando de santo, porque ele sabe que todas as vezes que o exame estava bom, glorificava o nome do nosso Senhor. Falava, glória a Deus, doutor, por isso. E ele estava ali questionando a minha fé, da minha esposa. Enquanto ele preenchia o relatório ali, ele balançava com a cabeça e falava assim, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito, eu vou te dar alta para tu passar os últimos dias perto dos teus filhos, que aqui eu não tenho mais o que fazer. Porque no teu exame acusou fibrose na medula. E não tem como você fazer um novo transplante. Então você tem poucos dias de vida. É como você colocar uma semente, porque a medula é tipo uma semente, você põe ela, enraiza na medula e floresce. E a sua está como colocar uma semente em cima de um piso, não vai nascer, não vai produzir nada. Então vou te passar, vou dar alta. Você vai ficar mais uma semana para me repetir novamente os exames, para que eu te possa mandar para casa para tu passar os últimos dias perto dos teus filhos. Ali, minha esposa estava comigo, nós descemos pelo elevador. Quando ele falou isso, na verdade, eu falei para ele, por que você está falando isso, doutor? Aí ele falou assim, porque todas as vezes que você chegava aqui, era glória a Deus e aleluia, e agora, cadê? O que você pode fazer agora? E eu senti o Espírito Santo tocar no meu coração, falou, se você se calar e não falar nada, você realmente vai perecer. Eu falei, doutor, eu creio que Deus ainda pode reverter esse quadro. E ele olhou para mim, balançou a cabeça, falou, tu está que nem Jó, está crendo ainda que vai reverter? Não tem como, não tem mais o que fazer. E ali, irmãos, nós descemos aquele corredor, descemos a rua ali embaixo, né, do hospital, que a casa de apoio é mais ou menos 3 quilômetros do hospital. E nós íamos de carro de remoção, mas nós preferimos ir a pé, porque a remoção tem que pegar todos os outros pacientes em todos os hospitais, para poder levar a gente para essa casa de apoio. Então nós preferimos ir a pé, porque de carro demorava 5 horas, e a pé nós fazíamos em 1 hora andando, caminhando 3 quilômetros, não tinha o que fazer mesmo, nós íamos caminhando devagarzinho, falando, conversando, pensando, olhando para Deus. E ali eu desci e pensei para Deus, Senhor, o Senhor tem promessa, o Senhor prometeu que eu veria os filhos dos meus filhos, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu não aceito, Senhor, essa palavra desse médico. E ali então, irmãos, eu olhei para minha esposa, ela falou, que bênção, né amor, nós vamos para casa. Eu falei, amor,
amor, você não entendeu. Ele falou que para morrer em casa, ele não falou para ir para casa. Aleluia. Fala, amor. Realmente não tinha entendido. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo não permitiu que eu ouvisse aquela palavra, para que a minha fé não fosse abalada, porque eu estava numa fé sobrenatural. Eu cria no milagre. E o Senhor colocou um propósito dentro do meu coração. Eu falei: Senhor, adestra-me para a peleja. Senhor, eu tenho que guerrear, eu tenho que vencer. O inimigo não vai me envergonhar. Eu não vou ser envergonhada, Senhor. Aí o Senhor colocou um propósito no meu coração de orar e jejuar todos os dias, até que ele fosse curado. E eu relutei, porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Fui na igreja, sentei lá no fundo. Daqui a pouco o pastor começou a falar: eis que tem uma mulher aqui, eu não sei quem é, mas o Senhor colocou um propósito dentro do teu coração. E você falou: é coisa da minha cabeça. Mas eu quero que você saiba que não é coisa da tua cabeça, não. É o Espírito Santo de Deus que está colocando dentro do teu coração para fazer. Faça até que você tenha a vitória, porque Deus vai te entregar a vitória. E eu alegrei meu coração, mesmo abalado, irmãos. E eu falei: Senhor, vai se cumprir. Senhor, tu disseste que ia me dar mais um filho. Como que eu vou ter um filho de um morto? Não tem como. Eu tinha 2 decretos, meus irmãos. 2 decretos, 2 cenários de morte de uma mulher que iria ficar viúva com 2 filhos. Mas no meu coração estava o decreto da vida. No meu coração estava aquilo que o Senhor colocou. E comecei a orar e jejuar por ele. Para a glória de Deus, eu digo, não para a minha. E teve um determinado momento que até ele receber a cura sobrenatural, eu tinha parado o meu propósito, porque ele já tinha recebido a medula óssea, ele já tinha recebido o transplante, tinha sido curado pela medicina. E eu falei: vou parar. Parei. Para quê, irmãos? Cheguei novamente na igreja. O Senhor novamente usa o profeta. E o Senhor falou: por que paraste o propósito que eu coloquei no teu coração para fazer? Irmãos, nunca senti tanto temor. Meu coração veio aqui, as minhas pernas bambearam. Volta no teu propósito, porque senão você vai perecer. A vitória que eu tenho para te entregar é muito grande. E creia que Deus é contigo. Deus é contigo. E eu falei para o Senhor: Senhor, na minha humanidade, eu, sem a tua presença, eu não posso, Senhor. Eu não tenho capacidade humana, Senhor, de olhar e ver essa grande multidão, dizer que eu não vou conseguir, que eu não vou romper, Senhor. E o Senhor colocou no meu coração: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu socorro vem de ti, Jesus. Me ajuda, Senhor, a passar. Me ajuda a romper, Jesus, com essa muralha, com esse gigante. Fui até a igreja Beriana, que a gente estava na casa de apoio, Casa Hope. Do lado é a igreja Assembleia Beriana, do pastor Walter Brunelli. Louva a Deus por essa igreja. Ali eles fizeram uma roda, oraram pelo meu esposo, clamaram a Deus pela vida dele e falaram para a gente: logo mais à noite, né, amor? Venham ao culto. E eu falei assim: eu vou receber o meu milagre. Eu falei para Deus: Deus, é a última, é os 45 do segundo tempo.
Senhor, é o último momento, Senhor. Tu tem que romper, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não vou ser envergonhada, Senhor. Aí eu vi aquele caixão que aquele homem falou, e falei assim, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor. Eu vou passar do outro lado cantando e glorificando o Teu nome, Senhor. Eu vou cantar do outro lado, Senhor, porque Tu és, Senhor, Tu és fiel. Ainda que eu seja infiel, Tu permanece fiel, porque Tu não pode negar-se a si mesmo, Senhor. Senhor, me ajuda. E eu cheguei, mantive a minha humildade em Deus e falei, Senhor, eu vou fazer tudo o que Tu me pedires. E comecei novamente no meu propósito. Nem água eu tomava. E eu falei assim, eu sei que não é pelo o jejum e a oração, pela sua misericórdia ele foi curado, mas pela obediência, irmãos. O Senhor manda, faz. O Senhor diz que é mais fácil obedecer do que sacrificar. Eu creio que foi por isso. Não porque é um jejum, não. Pela obediência. É tudo que Deus quer das nossas vidas. Quer falar alguma coisa, amor? Sim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmãos, à noite nós fomos nesse culto, que o pastor tinha falado conosco, para ir no culto à noite, nós fomos. E ali, depois desse culto, nós teríamos que voltar para o hospital, onde o médico ia dar alta. E ali o pastor pediu para todos virem aqui à frente, quem necessitasse de cura, de libertação. E nós não pensamos duas vezes. Eu falei, Senhor, é agora, eu creio, entendeu? Porque tudo é um momento de Deus. Muitas vezes a gente pensa, ora por alguém, a gente não vê a cura imediata, mas muitas vezes Deus quer tratar. Eu creio que Deus tratou comigo ali. Porque se não fosse por todo esse processo, eu não sei se eu estaria hoje na igreja. Mas depois que nós passamos por um processo tremendo que Deus fez, que a gente viu a mão de Deus realmente, não tem como, quando nós olhamos para trás assim, pensamos em desistir, não tem como desistir. E a palavra de Deus, como o pastor falou no início, bom que sejam dois. Quando você tem uma, né, o Senhor colocou uma mulher abençoada do meu lado. Uma vez eu recebi uma palavra onde o taxista falou, bom que sejam dois, para quando um estiver fraco, o outro ajuda a levantar. Porque muitas vezes nós sozinhos não conseguimos. E ali nós fomos nessa igreja. Fomos até a frente, orar. Não foi nem o pastor que orou por nós. Nós estávamos ali em pé, de mão dadas. Uma irmãzinha do banco saiu do lugar dela, veio até nós. Eu estava de olho fechado ali orando. Eu lembro que ela segurou a minha mão e da minha esposa e falou, o Senhor tem algo para você nesta noite. O Senhor manda te dizer que nesta noite Ele está te curando e você vai contar para muitos que o Senhor, o teu Deus, te curou, aleluia. E eu recebi aquela palavra, amados. Eu recebi porque eu criei na palavra, eu ressenti. Sabe quando você sente a unção de Deus sobre a tua vida? Eu senti do alto da cabeça à planta dos pés. Eu senti Deus tocando. E quando eu cheguei na segunda-feira, o médico olhou o exame novamente, colheu um novo exame, olhou e falou, deve ter dado algum problema na máquina lá do exame, que a tua plaqueta subiu 1000 plaquetas, não tem como. Com 1000 plaquetas, de 13 mil foi para 14 mil, não tem como isso acontecer. Com aplasia só desce. Porque quando eu descobri o exame estava 13, voltou para 1000, então só descia, nunca, sempre com transfusões. Eu só contei até as 50 transfusões, mas foi muito mais. Depois das 50 eu não quis contar mais, porque a médica falou para mim que depois de muitas transfusões o corpo rejeita e você começa a soltar sangue pelos poros. Então eu não quis contar mais, até as 50 eu contei. Amém? Então, deixa eu terminar de contar um pouquinho. Amém. E ali, irmão, foi subindo de 1000 em 1000. Cada vez que subia 1000, o médico dava mais uma semana. 14, 15, 16, 17, 18. Quando chegou em 19 mil, ele chegou para mim e para minha esposa, engraçado, continua orando a Deus que está dando certo. Aleluia. E ali Deus
agiu de uma maneira sobrenatural, irmãos. E para a honra e glória do Senhor, quando você recebe um transplante de medula, o seu sangue passa a ser do doador. O meu sangue antes do transplante era A positivo. Quando eu recebi do meu irmão, passou a ser O positivo. E quando teve a rejeição, quando o médico desenganou, a minha medula voltou normal. O A positivo, restaurada. E eu creio, como meu filho falou para mim uma vez, pai, Deus não te devolveu a mesma medula, Deus te deu uma medula nova. Para a honra e glória do Senhor. Porque a medula que produz agora é a minha mesma, eu não sou mais transplantado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele faz muito além do que nós pensamos, pedimos, imaginamos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E sim, amados, Deus cumpriu a promessa. Curou o meu marido e me deu mais um filho. Amém? Me deu mais uma filha, o nome dela é Vitória, para a glória de Deus. Amém? Amados, como vale a pena a gente... Amém? Aleluia. Eu quero fazer um parênteses, não estava na programação, mas eu gostaria de chamar aqui à frente a Vitória, o filho, o genro e a filha. Vem aqui a família, por favor. Amém? Vem aqui a família. Glória a Deus. Você pode aplaudir essa família? Pode subir, imagina. Aleluia. Fazem 20 anos desse testemunho. 20 anos. Glória a Deus. Às vezes nós ganhamos uma graça e nós queremos testemunhar no dia seguinte. Aprenda algo com Deus. Deixe-se concretizar e solidificar. Aleluia. O milagre precisa de tempo. Muitas vezes nós somos eufóricos. Imagina se o nosso irmão Denilson tivesse ganhado a oportunidade de testemunhar logo depois do transplante. Ele teria testemunhado de algo que depois teria sido desfeito. E eles mesmos se perguntaram, várias vezes a irmã Rose se perguntou, dizendo, por que ainda não tivemos a oportunidade? Um pastor até, de certa forma, lhes negou essa oportunidade. E quando eles chegaram à igreja e contaram para nós o testemunho, contaram para mim, eu falei, eu quero que vocês falem isso no altar. Porque eu quero que as pessoas compreendam o processo, a luta. Por que Deus não dá de imediato? Porque nada disso teria sido possível. O Denilson estaria morto. E hoje nós temos aqui diante de nós a Vitória. Não é Vitória? Aleluia! Que é a filha da promessa. Aplauda isso. Aplauda. Aleluia. Nós vamos fazer um louvor. Esse louvor é o louvor do testemunho deles. Aleluia. E eu vou ajudar a fazer o apelo. Eu me intrometo mesmo. Se você nesse lugar, Glória a Deus. após esse testemunho, sentiu que você precisa de Jesus e que talvez você não esteja alinhado com Deus. Às vezes você está na igreja e não aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador. E talvez você precise de um milagre na tua casa. Talvez você precise de uma transformação. Aceitar Jesus não é mudar de religião, porque nós nem devemos ter uma. E se você sente isso hoje, eu quero convidá-lo a vir à frente para nós fazermos uma oração por você, nesse lugar. Amém? Se isso estiver no teu coração. Mas não como forma de você simplesmente entregar a sua vida por alguma coisa que você precisa, mas como uma forma de você entender o processo das coisas que você desistiu. Deus nem começou a fazer ainda. Guarde essa mensagem que eu estou dando. Das coisas que você engavetou, que você desistiu, Deus nem começou a fazer ainda. Aleluia. Eu quero essa família unida aqui. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos. Todos aqui têm um ministério sobre suas vidas. Todos aqui, Senhor. Eis aqui teus evangelistas. Eis aqui, Senhor, os que passaram pelo processo e que têm um testemunho para dar.
Nós lançamos sobre ele, Senhor, a unção, a bênção, a proteção, Senhor, para que isso não seja somente um momento, não seja somente um testemunho, mas que a partir deles, através deles, muitas pessoas acreditem esse vídeo que será gravado, Senhor, e que será espalhado pela internet, que muitas pessoas nos centros oncológicos acreditem que é possível, que não importa o tempo que demore, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Se cremos, veremos a glória de Deus. Aleluia! Obrigada. Amém. Aleluia! Glória Vamos a Deus. louvar com eles? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Vamos lá? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Deus! Obrigado, Senhor. Obrigada, Maravilhoso, Pai. Senhor! Aleluia! A Ti, Senhor, toda honra, Deus. toda glória, todo louvor e adoração. Glória a Deus. Aleluia! Louvado a Deus. Obrigada, Pastor Nilton. Aleluia, glória a Deus.